Entre os dias 31 de maio e 1º de junho, o SIC de Timbó será palco de um evento que exige lógica, velocidade e também concentração, o Campeonato Timbó ao Cubo 2025. O evento ele é oficial da Associação Mundial de Cubo Mágico e é inédito aqui na cidade e deve reunir aí competidores para resolver o desafio do famoso cubo colorido no menor tempo possível. E eu estou aqui hoje com um dos organizadores e também participantes, o jovem Pedro Henrique, de apenas 15 anos, que vai trazer aí mais informações sobre o campeonato e também falar um pouquinho sobre a sua história e, claro, mostrar o seu talento. Eu fico muito feliz por essa honra de estar aqui hoje. E vamos falar sobre esse campeonato aí. Então vamos lá, Pedro. Conta pra gente como é que vai funcionar esse campeonato, né? O que vai acontecer nestes 2 dias aqui em Timbó. Bom, como você falou, a gente vai ter o Timbó ao Cubo 2025, um campeonato oficial da Associação Mundial do Cubo Mágico. Vai rolar todas as modalidades aqui, tanto do 3x3 até o 5x5, as modalidades secundárias, como o Skilby, o Square One, Clock, Pyramix e o Megamix. E quem pode participar do campeonato, Pedro? Conta um pouquinho pra gente. Não existe uma restrição para quem pode participar. A única coisa que a gente precisa que você saiba é aprender a montar o cubo mágico. E terão algumas categorias, né? Também, por exemplo, amador, profissional. Vai ter uma divisão assim também, né? A gente vai premiar a galera que já compete há um tempo assim, as pessoas que começaram a participar de campeonatos e também as pessoas de mais de 40 anos, que a gente diz que é o sênior. E vai ter participantes só aqui de Timbó? De Timbó, na verdade, você é o único, certo? Sim. E da região, vai vir pessoas da região, de outras cidades? Tem uma estimativa já de quantos inscritos já tem? Numa média é para vir 50 pessoas. Vamos ser pessoas de vários lugares, tanto de Indaial, Blumenau, Itajaí, talvez até mesmo de São Paulo. Então vai reunir bastante gente ali então. Vai. E quem tiver interesse, como é que pode fazer a inscrição? Bom, a inscrição ela é feita pelo site da WCA, que é a World Cube Association. Você vai lá, pesquisa Timbó ao Cubo 2025, entra lá, você faz sua inscrição, dizendo quais modalidades você quer participar, e paga a taxa de inscrição, que é R$40. E quantas modalidades são ao todo? Mais ou menos? São 11 modalidades. 11 modalidades diferentes, então. Todas essas que você tem hoje aqui, que você trouxe pra gente. Eu gostaria que você apresentasse pra nós um pouquinho, pro pessoal também que tá em casa nos acompanhando, entender, porque a gente geralmente conhece o cubo tradicional, que é o 3x3, né? Mas essa, por exemplo, a pirâmide eu nunca tinha visto. Esse outro reloginho eu também não. Quero que você explique pra gente um pouquinho de cada um deles. Vamos começar então pelo mais diferente aqui, que é o Clock, que ele é basicamente um relógio, como o próprio nome diz, e o objetivo dele é você colocar todos os ponteiros para meio-dia, em ambos os lados. E é uma modalidade muito simples de você aprender a resolver. Aí também temos o 3x3, que todo mundo já conhece. Temos o 2x2, que é um 3x3 sem as peças de centro. O 5x5, que é uma versão maior do 3x3. E também o 4x4, que é a mesma coisa que um 5x5, só que sem muitas peças. Temos o Pyramix, um triângulo, modalidade bem legal. Temos o Square One, que é um cubo que ele deforma basicamente. Tem várias formas aqui. Temos o Skilby, que é um cubo que gira de lado. Temos o Megamix, que é um dodecaedro. Cubo muito legal de se montar. E temos também o Mirror Blocks, que seria a mesma coisa que um 3x3, só que sem cores. Você resolve ele pelas formas. Pedro, e esses cubos, eles são, digamos assim, para competição, né? Porque às vezes a gente compra em algumas lojas aquele mais baratinho, mas esse não, ele é um específico para esse treinamento, para competição também, certo? Sim, esses cubos aqui que eu uso, eles são preparados, eles têm um sistema diferente, sistemas magnéticos, sistemas com um núcleo de bola dentro do cubo para deixar mais estável. Até para você conseguir girar mais rápido, né? Acho que isso também dá uma agilidade maior no teu movimento. Sim, isso deixa bem mais rápido ele. Então, conta pra gente como é que começou a tua história com o cubo mágico? Quando começou assim, eu vou começar a resolver o cubo mágico? Como é que foi tudo isso?
Bom, em 2020, eu recebi um cubo do amigo meu. Eu fiquei com ele por cerca de 3 semanas e ele quebrou na minha mão, simplesmente. Aí eu deixei de lado, depois de um tempo, assim, por meio de 2021. Pedi pra minha mãe pra gente comprar um 3x3 que fosse mais decente, assim, pra eu poder aprender. Porque era algo que eu gostava pra caramba. Então, a gente comprou, chegou em casa, em cerca de 1 hora eu resolvi pela primeira vez e demorei umas 2, 3 horas pra poder memorizar tudo. E quando você fala em memorizar tudo, você assistiu um tutorial e aí você viu como é que funciona e aí você começou a decorar. Como é que funciona esse decorar os movimentos ali, até pro pessoal entender como é que é isso? Bom, vamos lá. Foi exatamente como você disse, eu peguei um tutorial no YouTube e eu fui resolvendo. Ele foi ensinando o método básico, que seria você jogar todos os meios do branco no amarelo, depois colocar eles aqui embaixo, depois você coloca os cantos aqui, formando a primeira camada branca, depois você vai arrumando os meios aqui, com o algoritmo. O cubo básico, o cubo 3x3 e como todos os outros, ele é basicamente resolvido por causa de algoritmos. Você vai Algoritmos. E quantos algoritmos são necessários para resolver um cubo, por exemplo? O método que eu uso, que é o método CFOP, ou também conhecido como Friedrich, ele tem cerca de uns 150 algoritmos. E aí você tem memorizado tudo isso? Exatamente. Mas, por exemplo, para um cubo maior, aquele que é o 4x4, né? Esse. Sim. São mais algoritmos necessários ou os mesmos que você utiliza? Olha, ele acrescenta alguns, como paridades, e também algoritmos para encaixar os cantos aqui. Os meios, perdão. Mas ele não tem muita diferença, assim, de, nossa, muitos algoritmos. E, por exemplo, um maior. Você falou que o menor de 3x3 foi cerca de 1 hora que você conseguiu resolver. Mas o maior, né? O maior que você tem ali. Esse você demorou um pouco mais, contou pra mim antes, né? Esse aqui, o 5x5, eu demorei acho que também umas 2 horas pra montar pela primeira vez, pra memorizar. Acho que foi um dia. O 4x4, eu aprendi primeiro que ele, então esse aqui eu já tinha uma certa base. Esse aqui eu demorei pra caramba pra aprender. Esse aqui eu acho que eu devo ter levado umas 4 horas pra montar pela primeira vez. E uns 2 dias pra memorizar tudo. E o que é o triângulo ali, como é que é o... Pyraminx. Pyramix. Esse foi fácil, foi difícil? Esse aqui acho que demorei uns 15 minutos pra aprender. Mais tranquilo, então. Esse aqui é o mais tranquilo. Mais tranquilo. 15 minutos pra montar pela primeira vez e pra memorizar tudo. E qual que é o teu recorde? Qual que é o... Acho que é o 3x3 ali que você me contou que é o que tu faz mais rápido, é isso? Bom, eu tenho um recorde de 6,5 segundos no 3x3 de tempo único. Agora meu recorde de média é um 9,45, se não me engano. E do mundo, assim, tem um recorde? Tem. Como comentou comigo também, né? O recorde é de 3,5 segundos. Tempo incrível. E, claro, foi um chinês que fez isso. É no 3x3, né? Sim, 3x3. Esse é o mais popular, na verdade, né, Pedro? Sim, esse aqui foi o que se tornou mais popular, principalmente dentro da década dos anos 80, 90, que foi onde ele estourou. Uhum. E você já competiu também, essa não vai ser a tua primeira competição, né? Você já participou de outras, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho quantas foram, você já conquistou alguma medalha também? Conta pra gente como é que foi a tua experiência. Eu comecei em 2023 a competir oficialmente, foi meu primeiro campeonato, o Itajaí ao Cubo 2023. Campeonato incrível, para também dar um ênfase aqui. Eu já participei de 10 competições ao todo. Consegui já várias medalhas de primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. E como é que tá sendo a tua preparação agora para esse campeonato? Assim, bate aquela ansiedade, um frio na barriga, assim, de, poxa, agora eu vou competir aqui. Então, como é que é toda essa questão também? Bom, bate uma grande ansiedade saber que eu vou representar essa cidade maravilhosa que é Timbó. E eu só tô treinando, aprendendo mais algoritmos, aprendendo novos métodos para cubos, para poder pegar uma medalha, talvez um primeiro lugar.
E tu tem essa conversa com os outros participantes também, pra conversar com eles, saber quais outros métodos eles usam, saber algumas facilidades ali na hora de resolver o cubo também? Tem essa troca de experiências, assim, legal? É bem legal isso, porque o mais legal do campeonato não é a parte de você resolver. É a parte da comunhão, de estar ali com as outras pessoas que meio que falam a mesma língua, assim, que você, que tem o mesmo prazer de estar ali, de poder competir, poder estar ali com os amigos, assim. Isso que é o legal. Pedro, então você também dá palestras, né, sobre a resolução do cubo mágico, junto com o seu pai, com a sua mãe também, que eles te auxiliam ali em escolas, em empresas. Conta pra gente como é que é isso e também de que forma o cubo mágico ele te ajudou, né, também de certa forma. Bom, a gente faz palestra, eu, meu pai e minha mãe, dentro de empresas, escolas, falando sobre como o cubo mágico pode ajudar uma pessoa com TDAH, com autismo, muitas coisas assim. Que são problemas que ele ajuda a você resolver, basicamente. Legal, então. E qual que é a dica, né, que você dá para quem tá começando agora e quer aprender a resolver o cubo? Procura um tutorial, busca lá no YouTube, em outras redes sociais, como montar. O que eu recomendo é você começar pelo cubo mágico 3x3, pois ele vai te abrir o caminho, assim, como montar o 2x2, como montar o 4x4, o Cube, por exemplo, também. E você indica um tipo de cubo específico, assim, para o pessoal começar a praticar? Bom, olha, o que eu recomendo, se você for começar no 3x6, como eu falei aqui, eu recomendaria você começar com um Meilong, que é um cubo custo-benefício da marca Moyu, e é muito bom. Eu comecei com ele, por exemplo. Então, Pedro, pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um convite pro pessoal que tá nos assistindo para participar, tanto para competir como para ir lá ver como funciona, né? O campeonato que acontece, então, dia 31 de maio e 1º de junho lá no SIC. Espero que todos vocês venham. Venham aqui pra Timbó, mesmo que seja só pra dar uma olhada, ver como funciona. E você que vier competir, cara, você vai gostar pra caramba. A gente tá fazendo esse campeonato com muito carinho e amor, pra que todas as pessoas comecem a entrar nesse mundo como mágico, que é algo maravilhoso.